sabemos e entendemos que a Bíblia, ela revela a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Uma das primeiras regras de hermenêutica é entendermos que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa mente, nos dando sabedoria para entender aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Bíblia interpreta Bíblia. Essa é a primeira regra da hermenêutica. Eu estou com a minha Bíblia Sagrada aberta aqui e eu quero deixar um texto do livro dos Salmos, o Salmo de número 119, o verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela foi escrita num período de cerca de 1.600 anos, ou cerca de 16 séculos, escrita por cerca de 40 autores. Homens que na sua maioria um não conheceu o outro, e o Espírito de Deus ajustou o texto de uma maneira tão sobrenatural que a Bíblia, ela faz-se entender dentro da própria Bíblia. Você lê um texto do Antigo Testamento, esse texto se revela no Novo Testamento. A Bíblia nos mostra, queridos, que o Espírito Santo, ele vem agindo dentro do cenário bíblico. E que quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar a presença de Deus, a oração nos enche dessa presença gloriosa. E o Espírito de Deus abre a nossa mente para entender as Escrituras. Então a segunda regra é você ter comunhão com Deus. A segunda regra é você ser amigo do autor. É você conhecer o autor. Uma coisa é você conhecer o livro sagrado. E outra coisa é você conhecer o inspirador do livro. A terceira regra, a terceira dica de hermenêutica que eu quero transmitir é nunca ministrar uma palavra sem examinar o contexto. E o que é mesmo o contexto? O contexto são os versículos antes, os versículos que vêm depois do texto que você vai ministrar. Ou seja, examinar todo o texto, conhecer todo o texto. Entenda, Bíblia revela a própria Bíblia. Entenda, oração e comunhão com o dono da palavra, com aquele que inspirou. Terceiro, examinar o contexto. Eu não posso também descartar uma quarta regra, que é você possuir bons livros. Você não precisa ter uma biblioteca, muitos livros, mas é necessário possuir bons livros. Deixa eu dar uns 2 ou 3 exemplos. Um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, bons livros de comentário bíblico, vai lhe ajudar bastante a entender melhor a Bíblia Sagrada. Quando nós usamos essas ferramentas, nós falamos com base, com mais segurança, e o nome do Senhor é glorificado. Uma outra regra que você de maneira nenhuma pode descartar é a análise gramatical. Se você esquecer de uma vírgula, isso pode fazer uma diferença grandiosa lá na frente. Um exemplo
Evangelho de Cristo escrito por João no capítulo 11, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus ali pede para que tirem a pedra. O texto nos mostra uma reticências. Disse-lhe Jesus, reticências. O texto segue dizendo, Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus não mandou Marta tirar a pedra. Se você ler os versículos que se seguem, você vai descobrir que no plural, não no singular, o capítulo 11 de João diz assim, tiraram, pois, a pedra. E o texto mostra, dentro do seu contexto, que os judeus que eram amigos de Lázaro foram ali para orar, para chorar, a morte do seu amigo Lázaro. Isso nos dá a entender que a análise gramatical é muito importante para o discernimento e a interpretação bíblica. Examine a cultura, o contexto cultural da época. Eu quero dar algumas dicas dentro disso. Procure conhecer um pouco da cultura judaica. Procure estudar um pouco acerca do Império Romano, como funcionava. O que Roma realizava na época em que Roma subjugava Israel. Procure examinar a história daquelas religiões, entre aspas, que existiam na época. E você vai ter um entendimento mais amplo acerca da palavra de Deus. O Espírito de Deus vai usar o conhecimento que você vai adquirir e vai injetar sabedoria e unção. E você vai ser um melhor orador. Não esqueça do contexto histórico. Como era Israel na época. O que estava acontecendo na época. Dentro do texto que você estiver ministrando. Que época era a época daquele acontecimento. Como era o cenário, a história da nação naquela época. Uma coisa que você não pode deixar de meditar dentro do texto, você vai ensinar, que você vai pregar, ou que você simplesmente vai estudar, é quem escreveu o texto, quando ele escreveu o texto, onde ele escreveu o texto, por que ele escreveu o texto e para quem ele escreveu aquele texto. Isso vai lhe ajudar bastante a você discernir a palavra de Deus. O interessante é que se nós darmos a interpretação de um texto fora do contexto, corremos o risco de arrumar ou de ter ou de tomar posse de um pretexto para se ensinar uma heresia. A Bíblia, ela foi escrita em algumas línguas diferenciadas. O Antigo Testamento, na sua maioria, foi escrita no hebraico, e o Novo foi escrita na língua grega. Você vai encontrar algumas poucas partes em latim, como Jesus na cruz bradou Eloi, Eloi, lama sabachthani.
alguns trechos, não sei se no livro de Daniel ou do profeta Ezequiel. Porém, as línguas originais, entende-se a Bíblia em uma linguagem literal, grave isso, figurativa e alegórica. Ou seja, se você não tiver noção ou conhecimento dessas três linguagens, você pode pregar um texto literal como se fosse um texto figurativo ou alegórico, ou vice-versa. O texto é alegórico, é uma metáfora, e você está ministrando como se fosse um acontecimento literal, como algo que realmente aconteceu. Você vai encontrar parábolas, você vai encontrar vários tipos de metáforas no livro de Ezequiel, do profeta Daniel, na revelação do Apocalipse. E eu vou repetir para você gravar: literal, figurativo e alegórico. São as linguagens que chamamos de linguagens simbólicas. As alegorias, as figuras de linguagem, os tipos e os antitipos. Cuidado, muito cuidado com versículos isolados. Um versículo isolado, ele pode produzir uma grande heresia. Muito cuidado com versículo isolado. Faça um curso teológico. Procure a sua igreja. Procure o seu pastor. Se oriente. Leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Busque a presença do Espírito de Deus na sua vida. Procure unir o útil ao agradável. O conhecimento da palavra com a unção do Espírito de Deus na sua vida. Quando nós unirmos o conhecimento que nós buscamos e a sabedoria que só Deus pode dar, e a unção do Espírito, a presença de Deus nas nossas vidas, estaremos pregando um verdadeiro evangelho. Estaremos pregando a palavra de Deus com sinceridade, não buscando a nossa própria glória, não buscando nos autopromover, não buscando os holofotes, as câmeras, as nossas fotos no cartaz, não buscando aparecer mais do que o próprio Deus das nossas vidas, mas sim com muita humildade no coração e ministrando uma palavra com a motivação de ver, de contemplar transformação de vidas, pregando o evangelho genuíno de Cristo, falando da cruz, falando de salvação, falando do arrebatamento da igreja, falando da volta de Jesus Cristo, pregando as Escrituras. E eu quero deixar para encerrar esta minha parcela de colaboração para você. São noções básicas, são regras iniciais e básicas para você que deseja ser um grande orador, para você que deseja ser um ministro da palavra de Deus, para você que tem essa chamada, esse fogo que arde dentro do seu coração para falar de Deus, para falar do amor do Senhor para as pessoas. Para você que Deus arrancou você do charco de lodo, deu um banho com a misericórdia, ungiu você com o óleo do Espírito e vem te capacitando a cada dia para que você possa ser um instrumento nas mãos dele, para que você possa ser um vaso usado nas mãos do oleiro, daquele que sabe fazer, daquele que sabe agir, daquele que tem nas mãos todo o poder e toda a autoridade. Uma última orientação:
Nunca esqueça de calçar os sapatos da humildade. Algo que só Deus conhece dentro de você. Não te preocupa, vão te julgar, vão olhar a sua aparência, vão falar tantas coisas acerca de você, vão dizer que você está exaltado, vão dizer que você está querendo ser o bom, vão dizer que você está querendo dar uma de melhor, vão falar tantas coisas, mas o mais importante é o que está dentro do seu coração. Não esqueça de calçar as sandálias da humildade e manter a sua comunhão com Deus, buscando sempre a presença desse Deus maravilhoso. Eu quero encerrar aqui, esperando que essas dicas, essas orientações que foram passadas, essas regras que foram ora ensinadas aqui, possa servir para o seu elevo espiritual e que você possa colocá-las em prática e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Qual a diferença entre exegese e hermenêutica? É sobre isso que nós vamos falar agora. A diferença entre exegese e hermenêutica. Se prepare, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito deste vídeo e vai aprender algo junto comigo. Antes de entrarmos no corpo desta palestra, eu quero pedir mais uma vez. Observe essa palavra vermelha aqui escrito inscreva-se abaixo do vídeo. Clica nessa palavra inscreva-se, principalmente você que é novo aqui no nosso canal. Quando você clicar em inscreva-se, vai abrir um sino cinza. Clica também neste sino para nos ajudar a compartilhar e pregar a palavra de Deus. Este vídeo ele vai para o nosso irmão Salvinho Pereira. Salvinho ele nos pediu para gravar este vídeo comentando sobre este assunto. E eu quero também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Jamerson, lá da Vila Eunice, que sempre tem assistido nossos vídeos aí. O James, lá da Vila dos Mineiros, nosso irmão Tiago, que também assiste os nossos vídeos. E o interessante, queridos, é que sexta-feira terminou um culto lá, um domingo à noite, na Vila dos Mineiros. E o nosso irmão Manuel, que pela bondade de Deus nós celebramos o casamento dele este ano de 2017. E terminou o culto, o irmão Manuel veio perto de mim e nós estávamos falando sobre assuntos teológicos ali. E o Manuel me perguntou: pastor, eu já ouvi o senhor falando sobre hermenêutica, mas e a exegese? O que é a exegese? Então eu dei uma rápida explicação ali para o nosso irmão Manuel. E nesse vídeo aqui também não será diferente. Em 10 ou 15 minutos de vídeo, 9, não tem como você dar uma aula profunda de exegese ou de hermenêutica. Eu vou dar algumas dicas básicas do que mais ou menos é a diferença entre exegese e hermenêutica. A exegese é você tirar de dentro para fora. A exegese bíblica, ela funciona no momento em que você extrai o sentido do texto e você aplica esse texto. O que é a exegese bíblica? A exegese bíblica, ela é diferente da exegese. A exegese é você tirar de fora para dentro. Ou seja, você corre o risco de pregar uma heresia. É você usar a exegese, que é diferente da exegese. É você usar um texto bíblico isolado
para defender uma tese particular sua. E nisso muitos caem em contradição bíblica. Entenda que a verdadeira exegese é uma análise profundo do texto bíblico. Isso é exegese, é a explicação daquilo que você leu, daquilo que você examinou, daquilo que você observou. O que é exegese, irmão Raimundo? Num sentido básico, é um estudo aprofundado, sistemático e cuidadoso do texto bíblico. Isso é exegese. Quando você faz uma exegese do texto, é como se o texto saltasse para fora, para o seu entendimento. É você extrair, puxar de dentro para fora. Isso é exegese. Ô irmão bispo, me dá mais uma dica, uma orientação. Exegese é descobrir o real sentido ou significado daquilo que você está lendo, daquilo que você está meditando, daquela passagem bíblica. É você extrair. Quando você extrai, quando você puxa para fora o texto, aí você explica o texto. Quando você explica o texto, você aplica o texto. O que eu tenho observado dentro de algumas exegeses de alguns pregadores é que eles até pregam bem, é que eles até têm um conhecimento bom, excelente daquilo que ele prega. Porém, ele não tem uma boa aplicação daquele texto. Então ele é um pregador tipo um contador de história. Ele lê o texto e ele começa a contar a história. E o mais, pasmem os senhores, o mais que deixa você às vezes espantado, é de você ver que ele repete várias vezes aquele mesmo texto que ele leu e causa a impressão para os ouvintes de que ele está perdido dentro da sua oratória, dentro da sua história que ele está contando. Ele não tem uma maneira, ele não aprendeu como aplicar o texto que ele está pregando, que ele leu. Então a exegese ensina você a extrair o texto e desvendar aquele texto para os seus ouvintes. Deu para ter mais ou menos aí uma noção? Então agora vamos falar sobre hermenêutica, a ciência da interpretação de textos bíblicos. A hermenêutica já se inclina mais para a parte da interpretação dos textos bíblicos. Mas para isso é necessário que você obedeça algumas regras, algumas leis. Eu tenho um vídeo de 17 minutos só de hermenêutica. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para que você entenda como funciona a hermenêutica ou a interpretação do texto bíblico, para se entender o texto, você precisa, obedecendo essas leis, eu vou passar algumas leis aqui. Uma das principais é a questão da lei do contexto, que são aqueles versículos que vêm antes
do texto e aqueles versículos que vêm depois. É a história em um todo. É a preocupação em você não dar a interpretação daquele versículo, daquele texto, sem conhecer todo o conteúdo que fala acerca daquela história. Isso se chama contexto. Existem outros tipos de contexto. O contexto histórico, ou seja, a história em que se vivia, em que se acontecia, naquele momento em que o texto foi escrito. A parte gramatical é uma lei que você não pode de maneira nenhuma esquecer. Então a hermenêutica, ela se inclina muito para essa área e ensina o leitor a se preocupar com isso, com as vírgulas, com as reticências, os pontos. O contexto histórico, o contexto cultural, a cultura da época. A hermenêutica vai te orientar a se preocupar com isso. A questão das línguas originais. O grego, no Novo Testamento, usado muito na cultura romana, o latim, algumas poucas frases em aramaico. Você precisa se preocupar com isso. A escrita bíblica, textos paralelos, você fazer a comparação de texto. Você ler um texto no Antigo Testamento e você comparar com outro texto no Novo Testamento, a hermenêutica ensina isso. Você precisa entender e pesquisar. A hermenêutica vai te ensinar quem escreveu aquele texto, para quem ele escreveu aquele texto, onde ele estava quando escreveu, por que ele escreveu, quando foi que ele escreveu, qual a motivação daquela carta. Tudo isso a hermenêutica vai ensinar para você. A questão da linguagem literal, a questão da linguagem figurativa, as figuras de linguagem contida na Bíblia Sagrada, as alegorias bíblicas. Você precisa examinar, conhecer as alegorias. Isso a hermenêutica vai ensinar para você. Como a hermenêutica é a ciência de interpretação, nesse caso bíblica, porque existe a hermenêutica jurídica e tal, não convém citar para não misturar os assuntos. Porém, é necessário que haja este conhecimento básico, principalmente para quem aspira a ser um pregador. Mas eu não posso de maneira nenhuma encerrar esse vídeo sem passar para você aqui uma orientação que se o pregador, se o orador, se aquele que aspira ser um ministro da palavra de Deus, esquecer, ele está fadado a ser um orador fracassado. Minutos de oração e comunhão com Deus. Nós entendemos que a Bíblia explica a própria Bíblia, porém, a oração, a comunhão com Deus, porque uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, e outra coisa é você ter comunhão com Deus, dono da palavra. Deu para entender aí? Quando você busca a Deus em oração, e você começa a ler a palavra de Deus, você começa a viver a história junto com o autor, junto com o escritor, junto com o inspirador,
E junto com o tema central, deu para entender? O tema central se chama Jesus, o Cristo de Nazaré. Ele é o tema central. Desde o início até a revelação do Apocalipse. O inspirador se chama Espírito Santo. E o autor se chama Deus, meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, que inspirou pelo Espírito Santo cerca de 40 homens, residindo em localidades distantes umas das outras. Homens que, na sua maioria, nem conheceu os outros escritores. Porém, o Espírito de Deus harmonizou as escrituras de maneira tal que não nos resta sombra de dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo. Se não é inscrito ainda, se é novo, nos ajuda a compartilhar. Clica aqui nessa palavra, inscreva-se. Depois clica nesse sino cinza que vai aparecer. Compartilha esse vídeo. Envia para todos os seus grupos de WhatsApp, para todos os seus contatos. Posta lá no seu Face e me ajude a pregar a palavra de Deus. Se o vídeo te edificou, te ajudou, não esqueça de deixar aqui o seu gostei, o seu like. Um abraço do seu irmão Raimundo Bispo. Hermenêutica e os paradoxos bíblicos. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de iniciar o assunto, que por sinal é super interessante, eu quero te pedir, principalmente a você que acessou o meu canal ou está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, clica aqui embaixo nessa palavra, escreva-se essa palavra vermelha. Quando você clicar nela, vai aparecer um sino cinza. Clica também neste sino, deixa ele ativado para que você possa receber todas as nossas informações e as notificações do nosso canal. Eu vou falar sobre hermenêutica e os paradoxos bíblicos. Você já sabe que a hermenêutica é a arte da interpretação. E paradoxo, o que é paradoxo? Eu quero trazer para você de maneira simples e descomplicada o que significa a palavra paradoxo, ou o que é paradoxo. Paradoxo, queridos, é o oposto do que você sabe que é verdade, ou o contrário da opinião admitida como certa, como correta. O que é paradoxo? Deixa eu te dar um outro exemplo aqui para abrir o seu entendimento. Paradoxo é a aparente oposição ao senso comum. Mais uma explicação para que eu possa trazer para você 2 ou 3 exemplos de paradoxos bíblicos dentro da hermenêutica. Não que exista somente 2 ou 3, existem mais, vários. E no final deste vídeo eu vou deixar para você na edição alguns outros exemplos para que você possa estudar. E para isso eu te peço, pausa o vídeo, estuda de maneira minuciosa, de maneira calma, porque o objetivo aqui não é mostrar os meus conhecimentos, ainda que sejam pequenos e rasos. Não, o objetivo aqui não é buscar fama, nem ser reconhecido, nem ser visto, mas sim o propósito e a minha motivação principal é que você aprenda, é que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E nesta oportunidade, eu estou falando sobre regras de interpretação bíblica. O que é paradoxo? Explica para mim. Paradoxo é uma frase
ou uma palavra, neste caso aqui, que ela tem uma ausência de nexo, ou uma ausência de lógica. É o contrário daquilo que deveria ser correto e certo. Isso é paradoxo. E eu vou trazer para você, dentro da Bíblia Sagrada, agora, 2 ou 3 exemplos de paradoxos dentro da Bíblia. A Bíblia nos diz, queridos, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Eu peço que você abra a sua Bíblia e examine o texto de maneira calma, para que você possa entender junto comigo. A Bíblia está dizendo, em 2 Coríntios 12, 10, que quando o homem está fraco, aí é que ele está forte. Nesse caso, nós temos um paradoxo. É por isso que existe a hermenêutica, para que você possa ter acesso ao entendimento através das regras de interpretação. Quando a Bíblia diz que quando estamos fracos é que somos fortes, existe uma explicação para isso. Na verdade, o que Deus está falando para nós aqui é que as nossas vitórias, é que quando vencemos as nossas batalhas, as nossas guerras, é nesse exato momento que nós estamos com as nossas forças no limite, quando a fraqueza tomou conta de nós, quando não temos mais possibilidade de alcançar o nosso objetivo, de atingir o nosso ideal, de tomar posse daquilo que foi determinado para nós, quando damos tudo por perdido, quando nos sentimos fracos, é nesse momento que se apresenta o agir de Deus. Quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Ou seja, Deus gosta de glorificar o nome dele nas nossas vidas. A nossa força não vem de nós mesmos, a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas sim do nosso Deus. Vamos dar outro exemplo de paradoxo na Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 25. Está escrito lá assim: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A Bíblia está chamando Deus de louco, porque está escrito lá que a loucura de Deus é mais sábia. Então, se você não entender que está diante de um paradoxo, você vai achar que Paulo está chamando Deus de louco. O que na verdade, eu vou trazer uma explicação bem básica, bem simples. Vou deixar para os eruditos explicar bem melhor. Entenda, quando Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, Paulo está dizendo que por mais que o homem se ache sábio, por mais que o homem se ache inteligente, por mais que o homem se denomine um expert, diante de Deus ele é considerado como um louco. Porque por mais que você busque conhecimento, por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você se informe, por mais que você seja um acadêmico, um doutor, todos os seus conhecimentos diante de Deus é uma gota no meio do oceano. E esse mesmo versículo nos diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força ou a fortaleza dos homens. O que nós entendemos aqui? Que estamos diante de mais um paradoxo. Ou seja, Paulo está chamando Deus de fraco? Não, de maneira nenhuma. Quando a Bíblia fala acerca da fraqueza de Deus,
A Bíblia está usando Paulo para nos explicar que por mais que o homem se ache forte diante de Deus, ele é fraco. Você pode frequentar a academia de musculação, você pode se achar muito poderoso, mas somente um dedo de Deus pode jogar por terra toda a fortaleza do homem. É isso que o texto está falando para nós. Isto é um paradoxo. E para encerrar, eu quero trazer o terceiro e último paradoxo. Não que só exista esses três. Vou colocar mais alguns no final, na edição do vídeo, para você estudar. Abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 20, versículo 16, e veja o que está escrito aí. Está escrito assim: os últimos serão os primeiros. Veja que interessante, mais um paradoxo. Os últimos serão os primeiros. O que quer dizer a Bíblia quando diz que os últimos serão os primeiros? Será que a Bíblia está dizendo que aquele que vence é o perdedor? Será que a Bíblia está dizendo que não vale a pena você competir ou disputar nenhum tipo de competição, nenhum tipo de esporte? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Não, queridos, nós estamos diante de mais um paradoxo. Eu vou dar uma explicação para você aqui, de maneira rasa e básica, para que você possa entender que está diante de um ou de mais um paradoxo bíblico. Entenda, você já observou que existem pessoas na igreja que estão com 10, 20, 30 anos na igreja, mas não querem nada com Jesus? Parece que entrou no Evangelho, mas o Evangelho parece que não entrou nele. A Bíblia, queridos, ela não mente. Não existe contradição na Bíblia. Não existe de maneira nenhuma. Para tudo tem uma explicação. Você já parou para reparar que existem pessoas que são novas convertidas? Pessoas que estão ainda no mundo, bebendo, fumando, curtindo as festas, se prostituindo. E de repente, Jesus toca no coração dessas pessoas. O cara vem da macumba, vem do espiritismo, se converte, aceita Jesus. E de repente, com pouco tempo que ele está ali na igreja, de repente Deus começa a usar ele. Daqui a pouco ele já leu a Bíblia toda. De repente ele se transforma numa pessoa de oração. Assume um compromisso sério, sincero com Deus. Em pouco tempo, Deus está levantando aquela pessoa. O ministério já começa a olhar para aquela pessoa com outros olhos. Já unge aquela pessoa. Aquela pessoa daqui a pouco tempo passa a ser pastor ou dirigente do círculo de oração. Às vezes daquele que está há 20, 30 anos ali, mas nunca quis nada, salvo aqueles que são semi-analfabetos, analfabetos. A gente compreende, entende, sabemos usar o bom senso, entendemos que nem todos têm o conhecimento, têm essa capacidade de buscar esses conhecimentos, mas a sabedoria Deus sempre dá. Já parou para prestar atenção? Deus salva a prostituta e com 1 ano, 2, já está louvando na unção, já está evangelizando, ganhando almas, entregando folheto, falando de Jesus. Deus salva o funkeiro, o ladrão, o assaltante. E com 2, 3 anos na igreja, ou até menos, o assaltante já está pregando, já está como diácono, como presbítero, como pastor da igreja. Então ele foi o último. Nós podemos também usar eles foram os últimos a chegar, porque quando eles chegaram já existiam pessoas ali servindo,
mas alguns, não vamos generalizar, entre aspas, não vamos também abranger ao todo, mas uma parte sim servindo a Deus de qualquer maneira. Podemos também usar essa interpretação para lançar lá para a salvação. Podemos usar para a salvação. Quantas pessoas estão dentro da igreja usando a Bíblia debaixo do braço, mas não tem compromisso nenhum, mas chegaram primeiro? Quantas pessoas estão servindo de engano dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas estão com um pé na igreja e um pé no mundo? Quantas pessoas estão com a capa de crente, mas quando a capa cai, você vê a face da iniquidade na vida dessas pessoas? Quantas pessoas estão na igreja vivendo uma vida de aparência, mas estão lá, não saem, nem se convertem. E aí, os que vão chegando, vão se convertendo, vão assumindo, vão vendo a necessidade da obra, vão se unindo ao seu pastor, diferente de muitos que às vezes estão ali dentro fazendo oposição ao seu pastor, fazendo grupos, aí fala mal do pastor, fala mal da irmã, fala mal do culto, fala mal da administração, fala mal do zino, fala mal do pregador de domingo à noite. Só ele é que é o pregador certo, só ele que é o correto, só ele que sabe tudo, só ele que é o sabichão, só ela que sabe fazer tudo direito. E às vezes quando você entrega o microfone da mão dele ou da mão dela, não sai nada. Os últimos serão os primeiros. Eu quero encerrar esse vídeo aqui agradecendo esse tempo, esses minutos que você passou comigo aqui. Quero desejar a você uma semana, um dia, uma noite abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esquece de compartilhar o meu vídeo, curtir e se inscrever no meu canal. Um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo. Tipologia bíblica. Nós vamos falar agora sobre um assunto inserido na matéria da hermenêutica, onde nós vamos descobrir figuras do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento. Eu quero repetir o tema desse vídeo para que fique gravado na sua memória. Vamos falar de tipologia bíblica. O que é tipologia? Tipologia, meus queridos, é o estudo de pessoas, instituições, lugares, objetos, eventos históricos encontrados no Antigo Testamento que se revelam no Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu tenho certeza de que você será abençoado através desse vídeo. Eu tenho certeza que você aprenderá mais um passo no seu crescimento, no conhecimento das coisas de Deus. Porque a sabedoria Deus derrama sobre as nossas vidas, nos dá. Mas o conhecimento nós temos que buscar. E é isso que você está fazendo aqui agora, buscando, adquirindo conhecimento. E antes de entrar na profundidade do assunto, eu quero te pedir, inscreva-se aqui, nesse botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se no meu canal. Quando você clicar neste botão vermelho, inscreva-se, vai abrir automaticamente um sininho cinza. Clique nesse sininho, para que você possa receber as notificações do meu canal. E quando eu postar vídeo novo, você será avisado. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu quero te pedir uma gentileza. Compartilhe esse vídeo. Clique aqui embaixo nesta palavra compartilhar. Vai abrir várias opções. Você pode compartilhar na sua rede social. Você pode compartilhar no seu perfil do Facebook. E você vai estar me ajudando a divulgar esses estudos da palavra de Deus. Mas nós não podemos de maneira nenhuma
falar sobre tipologia bíblica sem antes explicar o que significa tipo e antítipo, ou antitipo, como você quiser pronunciar. Preste atenção agora. Tipo é uma pessoa, acontecimento, objeto, representando algo maior no futuro. Antítipo já é a pessoa ou algo que foi representado pelo tipo. Entenda, tipo é a sombra que está lá no Antigo Testamento. O antítipo é a realidade, já é o cumprimento do prenúncio do Antigo Testamento, se cumprindo no Novo. E através desse vídeo, nós vamos dar alguns exemplos de tipologia bíblica. E eu quero te pedir uma gentileza. Vá pausando o vídeo de vez em quando e vá fazendo as suas anotações, para que esse estudo seja proveitoso para o seu elevo espiritual, ministerial e para o seu crescimento, principalmente para você que está ingressando no ministério, você que tem uma chamada de Deus, o desejo de ser um pregador, um ensinador, um apacentador da palavra bendita e poderosa do nosso Deus. Nós vamos começar por Adão. Adão lá do Jardim do Éden. Quando nós falamos de Adão, nós observamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, uma referência que nos dá base para entender que Adão era uma tipologia de Cristo. E eu entendo que a palavra do Senhor nos diz que todos morreram em Adão, mas fomos vivificados em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós recebemos vida espiritual. Nós ressurgimos espiritualmente. Eu falo de Adão e acredito que Adão era uma tipologia de Cristo. E não só Adão, mas nós falamos também de outros personagens. O próprio José, o filho de Jacó. O interessante é que José viveu uma trajetória. E na sua trajetória, vários pontos da sua vida mostram uma semelhança com o que Cristo viveu. José era o filho amado do seu pai Jacó. A Bíblia diz que lá no Rio Jordão, no batismo de Cristo, a voz bradou dizendo: "Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer." José foi odiado, rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia diz, queridos, no Evangelho de Cristo, escrito por João, que ele, Cristo, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, José é uma tipologia de Cristo. José foi vendido. E a Bíblia diz que Judas vendeu a Jesus Cristo. E o final da história de José você conhece. José passou a ser o governador do Egito. E o seu nome apontava para o Salvador do mundo daquela época. Interessante que Cristo é o Salvador da humanidade. Nós falamos de Adão, tipologia de Cristo. Nós falamos de José, tipologia de Cristo. E o próprio Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o mediador, o profeta. Moisés foi aquele homem que foi levantado por Deus para retirar o povo da terra do Egito. Quando nós falamos de Egito, nós logo entendemos o mundo pecaminoso. Através de Cristo nós saímos do pecado. Moisés foi levantado para conduzir o povo até a terra prometida, até a Canaã.
E nós entendemos que Jesus Cristo entregou a sua vida para que nós pudéssemos, através da aceitação do seu sacrifício, nós herdarmos o direito de vida eterna, de entrar na Canaã celestial. Adão, José, Moisés. E por que não falar de Davi? Quem era Davi? Davi foi o rei de Israel. Mas antes de ser rei, Davi era pastor de ovelhas. Tanto é que quando a Bíblia diz que o profeta Samuel chega na casa de Jessé para escolher um novo rei, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. E o interessante é que Davi foi rei, Davi foi pastor de ovelhas, e também é conhecido na Bíblia como a raiz de Jessé, quando esse texto aponta para a figura de Cristo. E nós também não podemos de maneira nenhuma esquecermos de falar do profeta Jonas. Você vai encontrar respaldo no Novo Testamento falando acerca da história do profeta Jonas, onde o texto no Novo Testamento confirmando nos diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nós entendemos que o relógio cronológico daquela época não pode ser comparado com os dias de hoje. Jesus morreu na sexta-feira, mais ou menos, entre o meio-dia e as 3 da tarde, tudo, e ressuscitou na madrugada de sábado para domingo. Este é um outro assunto. Mas o que eu quero que você entenda é que Jonas é uma tipologia de Jesus Cristo na Bíblia. E é sobre tipologia que nós estamos falando. Esse assunto é um assunto muito interessante, principalmente para aqueles que pregam a palavra de Deus. Isso vai te ajudar bastante. E eu gostaria que você compartilhasse com outros pregadores, com outras pessoas que estão interessadas em ensinar a palavra de Deus. Quando nós observamos Moisés, Deus orientando Moisés para que construísse um tabernáculo no deserto, nós observamos e entendemos que o tabernáculo ele estava dividido em cerca de 3 partes. O átrio, aquela parte do lado de fora, o lugar santo, aquele primeiro compartimento, e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E o interessante é que as próprias peças do tabernáculo apontavam para Cristo. Eram uma tipologia do próprio Cristo Jesus. A Bíblia não é um livro que contém vários livros desconectados e que cada um conta uma história diferente. Eu entendo que a Bíblia é um livro em que todos os seus livros é um processo progressivo ao encontro de Cristo Jesus. Dificilmente você vai encontrar um livro na Bíblia onde não exista um personagem, um objeto ou uma situação que aponte para Cristo. E eu vejo ali o altar do holocausto. O altar do holocausto é uma tipologia do Calvário, do sacrifício de Cristo na cruz, em prol da salvação da minha alma e da sua alma. Eu vejo aquela pia de bronze, a pia de bronze do tabernáculo é uma tipologia da santificação, da purificação, onde o sacerdote
se asseava, se purificava, onde ele se higienizava, se limpava. Quando você adentra o lugar santo, você já encontra a mesa dos pães asmos, tipificando Jesus, o pão da vida. A Bíblia diz lá no Evangelho de Cristo, escrito por João, que o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quando você observa a trajetória de Israel no deserto, você vê o maná descendo. O próprio Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A mesa dos pães asmos, os pães sem fermento. Alguns costumam ensinar que o fermento simbolizava ou simbolizam o pecado. E dentro do lugar santo também você haveria de encontrar o candelabro ou candeeiro, onde o sacerdote colocava sempre o azeite e acendia o candelabro para que ele iluminasse aquela localidade. O candeeiro e o candelabro simboliza a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E o interessante é que os historiadores contam que existia uma ferramenta imitando uma tesoura dos dias atuais, conhecido naquela época como espevitadeira ou espevitador. Quando se apagava uma daquelas velas do candelabro, o sacerdote cortava aquele borrão, aquela cinza que fumegava, tornava a atear fogo para que o candelabro permanecesse iluminando. É por isso que a Bíblia diz que não se apagará o pavio que fumega. E nós encontramos também, queridos, o altar do incenso, apontando para Cristo mais uma vez, aonde nós entendemos que a tipologia nos faz entender que aquilo ali estava apontando para a oração dos santos, a intercessão de Cristo lá na glória por nós. O sacerdote colocava aquelas ervas aromáticas e aquilo era queimado pelas brasas e o cheiro subia. E a Bíblia diz que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, 3, rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu entendo com isso? Eu entendo que o próprio Deus hoje recebe as nossas orações como um cheiro suave nas narinas dele. Como entendemos que Deus tem as suas maneiras de responder às nossas orações? Sim, não, espere. Eu entendo que quando nós observamos o tabernáculo e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer o sangue do animal, eu entendo que aquele véu é a tipologia da separação entre o homem e Deus, que foi rasgado quando Cristo expirou na cruz do Calvário. E lá dentro do lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, que era a tipologia da presença de Deus no meio do povo. E eu aprendo, queridos, que existia várias outras peças, como a própria tampa, conhecida como propiciatório, e dentro da arca existia a vasilha, ou a cunha, como você quiser pronunciar, com maná que fora recolhido no deserto, a vara de Arão que floresceu, as tábuas de Moisés com os 10 mandamentos,
todas três simbolizando a palavra de Deus. O maná, palavra. A vara de Arão, palavra. As tábuas dos mandamentos, palavra de Deus. Nós estamos falando de tipologia bíblica. Se estiver gostando do assunto, se inscreva aqui no meu canal, eu te peço, compartilhe o vídeo. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos compartilhar para que outros adquiram também esse conteúdo. Agora eu quero falar sobre objetos, sobre algumas figuras que estão também inseridas dentro desse assunto de tipologia. Eu quero falar da Arca de Noé. Quando eu falo da Arca de Noé, eu falo de salvação. Porque naquela época, a única salvação que existia para o povo que sofreu ali o dilúvio era a Arca de Noé. Alguns dizem e pregam que a Arca de Noé simboliza a igreja de hoje. Sem questionar, eu prefiro apontar para a salvação. Quando nós lemos o livro de Números, nós vemos o povo sendo atacado por serpentes venenosas. E Deus orienta Moisés para que Moisés construísse uma haste, tipo de uma cruz, e lá colocasse uma serpente de metal. E todos aqueles que estivessem envenenados pelas mordidas das serpentes, olhassem para aquela serpente de metal, e o veneno não fazeria efeito. O que nós entendemos? Nós vemos mais uma vez a tipologia em ação. Se você ler o Evangelho de Cristo escrito por João, no capítulo 3, no versículo 14, é por isso que eu te pedi para você ir pausando o vídeo. João 3,14 está escrito assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, falando de Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente do deserto era uma tipologia de Cristo Jesus. Quando nós chegamos em Êxodo, capítulo de número 12, o que nós vemos ali? Nós vemos a saída de Israel do Egito. E na saída de Israel do Egito, foi morto ali um animal, e o sangue daquele animal foi colocado nos umbrais das portas dos hebreus. O sangue daquele cordeiro impediu que o anjo da morte visitasse as residências dos israelitas. Eu vejo essa passagem bíblica apontando para o Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. E para nós encerrarmos, eu quero falar sobre a sede da nação de Israel na caminhada no deserto. E eu entendo, queridos, que nessa passagem Deus ordena a Moisés que fale a rocha. A Bíblia diz que Moisés toca na rocha, a rocha verte água para saciar a sede do povo, conhecida como a rocha de Meribá. E eu entendo que a rocha é uma tipologia de Cristo. A rocha apontava para Cristo, o único que pode saciar a nossa sede espiritual. O único que pode saciar, alimentar, matar a sede da nossa alma. Eu quero concluir agradecendo a sua disponibilidade de tempo, os seus minutos que você gastou aqui comigo, escutando esta palestra. E eu encerro pedindo, inscreva-se aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e alcance outras vidas que precisam ouvir.
Meu nome é Raimundo Bispo, um abraço no seu coração.